Fala galera, aqui é o professor Caju, vamos para mais uma resolução comentada, UEMS 2022, questão 18. Ela diz o seguinte: o senhor Júlio César, um apaixonado por matemática, falou para seu neto que este ano estará fazendo, aí dessa baita expressão aqui, né? Raiz quadrada de 120 mais a raiz sexta de 10 menos a raiz quadrada de 83 menos a raiz de 4 vezes raiz cúbica da raiz sexta de 2 a nona vezes a raiz sexta de raiz cúbica de 2 a nona elevado à quinta. Tudo isso elevado a 2 ao quadrado menos 3. Essa é a idade que eu ia fazer. Isso anos. Seu neto, que também é apaixonado por matemática, após um tempo, acerta a idade de seu avô, falando que ele tem... E aí tem que achar quantos anos. Ou seja, é uma típica questão daquela que você pega quando está aprendendo expressões. Ah, você começa pela potenciação, depois faz multiplicação, tem a ordem das operações. É essa. Tá? Não é costume cair uma questão direta assim nos vestibulares que eu trabalho, por exemplo, cai em uma ou outra. Mas é bem legal para trabalhar aí uma coisa de matemática básica, tá? De operações fundamentais, além da multiplicação, soma, subtração, divisão, tem a potenciação, radiciação, tá certo? Então vamos lá. Fazer com calma, mas não tanta calma, porque eu tenho esse espaço aqui, né, gente? Mas vamos, e aqui já é uma resolução comentada, né? Não é uma aula do zero. Mas eu vou tentar explicar, vou explicando tudo que eu fizer, tá? Então não se preocupem quanto a isso. Então eu vou, aqui você pode ver que tem uma raiz, de uma raiz, de uma raiz, de uma raiz. E tem operações de soma aqui. Nesse caso, que eu tenho raízes aninhadas, né, uma dentro da outra, eu começo pela mais de dentro. Então eu vou copiar aqui, chaves, aí vem essa raiz aqui compridona, ó. Que é a raiz quadrada. Lembra que raiz quadrada eu não preciso escrever o índice. Ele escreveu aí, mas eu posso deixar em branco. Aqui eu não preciso colocar o 2. Está implícito que é 2. 120 mais. Aí vem uma raiz sexta. Aí o 6 eu tenho que escrever. De 10 menos. Aí vem uma raiz quadrada. Não preciso escrever, olha, nem escreveu aqui. 83 menos a raiz quadrada de 4. Essa agora eu já resolvo, dá 2. Começo por ela, beleza? Tudo isso vezes. Aí vem um colchete aqui. Aqui, ó, raiz de raiz. Como que eu faço? Radiciação e radiciação. Você pega a raiz, mantém o símbolo da raiz aqui e multiplica o índice da raiz. Então, aqui é raiz cúbica de raiz sexta. 3 vezes 6 dá raiz 18 de 2 à nona. Vezes, aqui ó, é raiz sexta de raiz cúbica. Vai dar de novo, eu pego a raiz, multiplico os índices, fica a raiz de 6 vezes 3, que é 18, de 2 à nona, só que esse aqui está todo elevado à quinta potência, certo? Ah, professor, eu posso fazer, eu tenho que fazer dentro primeiro que está no parênteses, não é mesmo? Por isso que eu fiz aqui, primeiro que está no parênteses. Então, primeiro eu faço aqui para depois elevar à quinta. Fecha o colchete. Fecha as chaves, né? E aqui tem 2 ao quadrado, que é 4 menos 3, que dá 1. Então, aqui, ó, isso aqui dá 1. Bom, essas chaves aqui eu não preciso mais pôr, porque tudo isso é elevado a 1. Mas qualquer coisa elevada a 1, dá ela própria. Então, esse elevado a 1 não vai fazer diferença alguma. Então, eu não preciso mais colocar as chaves elevadas a 1. Não vai aparecer mais na minha próxima linha da expressão aqui. Agora a raiz aqui, vou continuar. Aqui observe que era a raiz de raiz, então eu multiplicava. Aqui eu já não posso pegar e multiplicar o índice, porque tem um valor aqui dentro somado com outro. Eu só posso multiplicar os índices quando é raiz de raiz. Então vai ficar 120 mais a raiz sexta de 10 menos, aqui vamos fazer direto, 83 menos 2, 81. Vai ficar a raiz quadrada de 81, que pela tabuada, para vocês serem treinados, dá 9. Então, raiz quadrada de 83 menos 2, eu troquei por 9, porque dá raiz quadrada de 81. Vezes, agora olha só isso aqui talvez muita gente não pegue de cara. Professor, eu podia fazer o que está na sombra vai para o sol, o que está no sol vai para a sombra, de transformar radiciação em potenciação? Pode, mas aqui você podia fazer antes outra coisa. Observe que eu tenho raiz 18 de 2 à nona, vezes a raiz 18 de 2 à nona elevado à quinta. Então, você tem uma multiplicação de potências com a mesma base, só que aqui está elevada a potência 1, que não precisa escrever, né? A raiz 18 de 2 à nona, vezes
o mesmo valor, a mesma base elevado à quinta. E quando eu tenho multiplicação de potência com a mesma base, eu mantenho a base e somo os expoentes. Quem é a base? É a raiz 18 de 2 à nona. Certo? Raiz 18 de 2 à nona. Só que como esse estava elevado à primeira vezes ele mesmo elevado à quinta, 1 mais 5 fica elevado à sexta. Lembrando que eu não preciso mais colocar então colchetes também, porque aqui eu já aglutinei tudo, só precisa das chaves. E não preciso do parênteses, e não preciso mais das chaves, porque estava elevado a 1. Continuando, vou continuar aqui desse lado, para ficar com mais espaço, mais tranquilão. Vou continuar com essa raiz aqui, ó, raiz de 120 mais, opa, raiz quadrada de 120 aqui, tem que fazer com muita calma, hein? Mais a raiz sexta, vamos fazer logo isso aqui, ó, 10 menos 9 dá 1. Raiz sexta de 1, raiz qualquer coisa de 1, é o próprio 1, porque 1 elevado a qualquer coisa continua sendo 1, né? Então, o que é a raiz sexta de 1? Significa que qual valor elevado a sexta dá 1. É 1 elevado a sexta dá 1. Raiz, então, de qualquer valor, raiz de 1, não importa o índice, dá o próprio 1. Então, raiz sexta de 10 menos 9, ou seja, raiz sexta de 1, eu vou simplesmente trocar por 1. Vezes, agora aqui, ó, eu vou fazer o seguinte, agora eu vou fazer aquela transformação de radiciação em potenciação. Fazer aquele que está na sombra vai para o sol, quem está no sol vai para a sombra. Então, a base aqui é o 2. Quem estava na sombra, dentro da raiz, era o 9. Então, ele vem aqui para cima da fração. Quem estava no sol era o 18. Então, ele vem aqui para cima, para baixo, né? Vem para a sombra, para o denominador da fração. E tudo isso, que isso aqui é o raiz 18, 2 à nona, está elevado à sexta. Continuando. Aqui eu vou ter a raiz quadrada de 121. Né? 120 mais 1, 121. Qual é a raiz de 121? Quem está acostumado a fazer conta sem usar calculadora já gravou, já está cansado de saber que é 11. Né? 11 ao quadrado é 121. Vezes. Agora aqui, ó, como que você pode fazer? Aqui é uma potência de potência. Potência de potência, você mantém a base e multiplica os expoentes. Certo? Que nem aqui eu multipliquei os índices, né? Raiz de raiz. Potência de potência também multiplica os expoentes. Né? Multiplica os expoentes, não é multiplicar os índices. Mas antes, se eu quiser, eu posso simplificar a fração aqui. Ó. 18 não é o dobro de 9, então fica meio. Então vai ficar 11 vezes 2 elevado a meio, né? Que é a simplificação de 9 sobre 18, vezes 6. Né? Meio vezes 6, a metade de 6 é 3, então fica 11 vezes 2 elevado ao cubo, que vai dar 11 vezes 8. 11 vezes 8, 88. Então, o avô, Júlio César, né, que é o avô, está completando 88 anos. Gabarito C de casa. Beleza, galera? Então era uma questão de fazer com calma, tranquilidade, não se afobar para garantir seu ponto. Uma outra questão que não era direta, precisa de muita atenção. Espero que tenham aprendido coisas novas aí, usou conceitos de matemática básica, ótimos para treinar. Então é isso. Até a próxima resolução comentada.